Era uma vez, em uma terra distante chamada Canaã, um jovem chamado José, filho de Jacó. Ele era o penúltimo dos 12 irmãos e o favorito de seu pai, o que gerava grande ciúme entre os outros irmãos. Jacó presenteou José com uma túnica de várias cores, simbolizando seu amor especial por ele. Certa noite, José teve um sonho em que ele e seus irmãos estavam colhendo feixes de trigo no campo, e o feixe de José se erguia e ficava de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Quando contou o sonho aos seus irmãos, eles ficaram ainda mais furiosos, acreditando que José estava insinuando que reinaria sobre eles. Para agravar ainda mais a situação, José teve outro sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando relatou este sonho à família, até seu pai Jacó o repreendeu. Os irmãos de José, cheios de inveja, decidiram livrar-se dele. Certo dia, quando José foi ao encontro dos irmãos no campo, eles o agarraram e o jogaram em um poço vazio. Mais tarde, viram uma caravana de mercadores ismaelitas a caminho do Egito e decidiram vender José como escravo. Rasgaram sua túnica colorida e a mergulharam em sangue de cabra, levando-a de volta a Jacó e fazendo-o acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Graças à sua inteligência e dedicação, José rapidamente ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como responsável por sua casa e todos os seus bens. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzir José, e quando ele resistiu, ela o acusou falsamente de tentativa de assédio. Potifar, indignado, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, a sorte de José não o abandonou. Ele ganhou a confiança do carcereiro e foi colocado como responsável por todos os outros prisioneiros. Durante seu tempo na prisão, José interpretou os sonhos de 2 dos servos do faraó, o copeiro e o padeiro, prevendo que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. Suas interpretações provaram ser precisas, mas o copeiro, uma vez libertado, esqueceu-se de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e o recomendou ao faraó. José foi trazido da prisão e, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos do faraó. Haveria 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregando-o de armazenar provisões durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Quando a fome atingiu toda a região, até Canaã, os irmãos de José vieram ao Egito para comprar alimentos, sem reconhecerem José. Ele os testou de várias maneiras para ver se haviam mudado e se ainda eram os mesmos homens que o haviam vendido como escravo. Finalmente, José revelou sua identidade aos irmãos e os perdoou, explicando que tudo o que aconteceu foi parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Ele convidou toda a sua família a se mudar para o Egito, onde eles viveram na terra de Gósen e prosperaram. Assim, a história de José é uma lição de perdão, resiliência e fé, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, é possível encontrar um propósito e um caminho para a redenção.